hoje começa a AgriShow, a maior feira de máquinas agrícolas do país. O evento, que espera movimentar 15 bilhões de reais na edição desse ano, que vai de hoje até o dia 2 de maio em Ribeirão Preto. E na cerimônia de abertura do evento, que aconteceu ontem, lideranças chegaram a reclamar da taxa de juros. Gustavo Porto, repórter do AgriFeed, vem conversar com a gente. A gente estava na expectativa já da AgriShow há algumas semanas. Ele vem contar um pouco mais sobre como foi essa abertura do evento com as autoridades e, claro, o que esperar agora dessa abertura e do restante desses próximos dias de feira. Bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Manuel. Bom dia a todos da CNN Brasil Money. Pois é, Manuel, na cerimônia de abertura neste domingo, aqui em Ribeirão Preto, na recinto que foi montado dentro da AgriShow, foram divididos os dois lados. A oposição criticando o governo, reclamando bastante da questão dos juros da Selic, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento e Comércio, Geraldo, virando o jogo. Primeiro foi o secretário de Agricultura de São Paulo, Guilherme Biai, depois o presidente da FPA, da Frente Parlamentar de Agropecuária, Pedro Piron. Também teve o governador de Goiás e pré-candidato a presidente, Ronaldo Caiado, do União Brasil. Todos eles reclamaram da taxa alta de juros e dos impactos da Selic, que está em 14,25% ao ano, mas caminha para os 15%, esse impacto no financiamento agrícola. O Pion disse que o juro baixo para o plano safra é necessário, atende muito pequenos produtores e que não é subsídio. É esse juro que a taxa de juros e o volume de recursos do plano safra que devem ser anunciados, que vão ser anunciados em junho para a safra, a próxima safra, 2025-2026, que começa em 1º de junho. Caiado também, do outro lado, na parte do discurso dele, o governador de Goiás, o Caiado, aproveitou para fazer uma campanha política aberta, disse que a centro-direita vai vencer a eleição em 2026. E o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Geraldo Alckmin, após as críticas, usou seu tradicional bom humor e seu discurso bem pacífico, pacificador, para virar o jogo, e usou até uma série de piadinhas aí que o Alckmin tradicionalmente faz durante seus pronunciamentos. E, curiosamente, Muriel, no pronunciamento do ex-governador de São Paulo, o atual vice-presidente Geraldo Alckmin, o microfone, ele estava falando, na hora que ele ia falar sobre a questão dos juros, o microfone falhou, ficou mudo e foi substituído. Aí o vice-presidente Alckmin pimpou e falou que o aparelho de som é igual o gerente de banco. Quando mais a gente precisa, ele falha. O governo ia se empenhar no plano safra para levar o pleito dos produtores rurais e para ter uma taxa de juros mais bem equalizada e com juros menores no plano safra. Ele atrelou a taxa de juros alta, a Selic alta, a alta do dólar e a inflação dos alimentos, que puxaram os indicadores de inflação gerais, segundo o vice-presidente. Para ele é importante que a taxa seja transitória, mas que ela deva cair. Ele não acredita que a taxa de juros chegará a 15%. Ele lembrou que o tempo melhorou, choveu bastante, a produção de alimentos será grande no Brasil nessa atual safra, que ainda segue, e que o dólar tem caído, chegou a 6,20 no final do ano passado, tem caído aí para baixo de R$ 5,70 nos últimos dias. O vice-presidente evitou falar das taxas do plano safra, repetiu que o governo vai trabalhar para ter um aumento no valor do crédito agrícola e que certamente exigirá uma equalização maior em função do aumento da taxa Selic. Mas ele não quis fazer uma aposta de quanto vai ser essa equalização, mesmo porque tem que abrir um espaço bem grande no orçamento para poder compensar os juros equalizados. O Alckmin também comentou a questão dos Estados Unidos. Ele comentou foi parcimônia, adiantou de parcimônia em relação à nova política agrícola dos Estados Unidos, aí, que elevou 10% a tributação sobre produtos brasileiros, entre eles os produtos do agronegócio. Lembrou que os Estados Unidos têm um superávit no Brasil de 25 bilhões de dólares, 18 bilhões em serviços e 7 bilhões em bens, e dos 10 produtos que eles mais exportam para cá, 8 são sem tarifa, e a média geral da taxação do Brasil sobre os produtos norte-americanos é de 2,5% ao ano. Ele falou que o Brasil não é um problema dos Estados Unidos, pegou aí o diálogo para poder tentar reduzir essa taxação de 10%, falou que o olho por olho, no máximo, pode acontecer, são os dois países ficarem cegos.
Voltando para a Grishow, Muriel, a perspectiva é bem positiva aqui em Ribeirão Preto. A maior feira de máquinas agrícolas do país deve movimentar 15 bilhões na edição desse ano, que começa nessa segunda-feira e segue até 2 de maio, na próxima sexta-feira. Se as previsões dos organizadores se concretizarem, vai ser uma alta superior a 10% em volume de negócios. Começam na feira e seguem durante o ano, aí, as negociações sendo fechadas. A Grishow deve reunir e receber mais de 195 mil visitantes, uma feira que é realizada num espaço de 520 mil metros quadrados e tem cerca de 800 expositores aqui. Muito bem, vamos acompanhar de perto então os desdobramentos e como é que vai ser então essa feira, a partir então dessas confusões aí, essa tentativa de fala que a gente acompanhou no dia de ontem na inauguração, mas muito bom saber essas informações e ficar de olho então no que vai acontecer. Obrigada, Gustavo, bom trabalho para vocês por aí. Obrigado, e vamos falando durante a feira. Vamos sim, obrigada.